Boa noite, eu sou José de Souza Caetano Júnior. Esse canal é seguido por muito poucas pessoas. Se vocês observarem aí, vocês vão ver que eu prefiro que as pessoas me sigam no meu canal artístico do que aqui. Mas eu não bloqueei as pessoas, nem nada. Então deve ter uma galera aí ainda assistindo. Eu estava pensando aqui sobre uma característica humana que é muito curiosa, né? Que é a questão do ser humano pensar em si mesmo como sendo programável, né? Como sendo de uma maneira plena, autocontrolável. Então, nós começamos a vida recebendo educação, os pais a gente fala, pede água, fala água, 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 até a gente aprender a falar água. E todos os modelos de educação são uma maneira de programação, né, do ser humano. Programa o ser humano para que ele aceite todas as, todas as configurações do que é ser um ser humano. E o ser humano também tem a particularidade de não ter uma atenção no, na questão de que o ser humano é um animal inserido em um ecossistema e todo esse ecossistema educa-se a si mesmo. Então, os animais nascem com um instinto, e é curioso isso, porque quando eu era criança, eles me ensinavam que os animais só atendem a um instinto, não tem nenhum raciocínio. Então, o poder de decisão deles, de inteligência, de acúmulo de memória para poder voltar a tomar as mesmas medidas e aprender com elas, né, é falta. Mas aí eu continuei estudando, crescendo e prestando mais atenção no que as pessoas que compreendem melhor os animais dizem dos animais. E as pessoas costumam se esquecer de consultar esses profissionais. Então, por exemplo, o ser humano tem a psicologia, mas não costuma considerar que os animais também têm uma psicologia. Então, existe a mente do homem e existe a mente dos animais. Existe a psique humana e existe a psique dos animais. É claro que vai ser muito mais complicado encontrar uma referência precisa sobre a psique dos animais, porque se você estudar a palavra psique, você vai chegar a um mito grego que fala a respeito da relação do ser humano e da mente humana com o amor e com todos os outros irmãos do amor, os anteros. E se você for transportar isso para os animais, vai ficar mais difícil, não é? De você identificar uma deusa, um deus, ainda que Eros seja zoomórfico, né? Ele seja humano, mas tenha asas de pássaro. É mais difícil você relacionar o amor erótico e a mente aos animais. E pensar que os animais têm psicologia, sentimentos,
têm senciência, que é, ainda que os seus sentimentos não sejam organizados, e eles não vão sentir a mesma saudade a vida inteira, pelo menos não todos os animais, mas eles têm senciência, eles sentem falta, fome, medo, dor, saudade, e nós também. E aí eu penso, o animal tendo mente, ele tem um instinto que vai levá-lo a mais facilmente encontrar o rastro do que a natureza marcou nos seus genes e nos sinais que a sua própria espécie deixou no seu território para que ele soubesse mais facilmente o que fazer. Cheiros, a direção que o vento sopra, os ouvidos melhores, os olhos melhores de espécie para espécie. Mas como são animais sencientes e, segundo os psicólogos de animais, eles são dotados de mente, eles também se ensinam uns aos outros. Eu me lembro que eu assisti um estudo sobre grandes símios, onde os grandes símios não só aprendiam a linguagem que o ser humano os ensinasse, como um idioma ou uma linguagem de sinais, como eles também passavam a ensinar uns aos outros. E aí você pensa, poxa, mas isso é um grande símio, é muito semelhante a nós. Os animais menores do que isso não vão ter essa habilidade que nós, símios, nós, os Homo sapiens sapiens e os outros grandes símios, têm. Então, alguns animais não vão poder aprender aquela linguagem, mas eles vão se ensinar uns aos outros, eles vão estar em estado de atenção uns com os outros. É tão bonitinha aquela imagem dos suricatos, quando eles se levantam todos juntos assim e olham para o horizonte, e você percebe que eles estão ali num estado de atenção conjunta, em que há uma apreensão, mas há uma comunidade de sentimentos. E aí você pega a psique dos animais, a psique do ser humano e a organização do planeta e a educação que os animais conseguem passar uns para os outros e que o ser humano consegue passar uns para os outros. E você vê que talvez o ser humano pudesse educar mais os animais se ele considerasse a mente dos animais. Talvez o ser humano pudesse educar mais a própria mente se ele considerasse mais a própria mente. Existe modalidade do pensamento em que o ser humano se torna tão determinista, ele se torna tão certo de que tudo é determinado por fatores que são impossíveis de serem mudados. E por mais que as pessoas se esforcem de cair longe das árvores que nasceram pendurados como frutos e vão cair pertinho. E o poder de decisão do ser humano é pouco diante de amarras tão bem organizadas pela natureza, o destino, a humanidade. E o ser humano precisa sempre decidir: eu vou me educar mais ou menos nesse ou naquele assunto. E se eu me programar mais para uma coisa ou para outra, será que eu consigo sair dessa programação geral a respeito do que é ser um ser humano?
Será que esse novo conhecimento acerca do que é a humanidade vai me dar essa capacidade de escapar das cordas que governam a vida e a existência? E há muito tempo atrás eu pensava nisso. Se você não controlar sua mente, alguém vai controlar. E você tem que ter essa nítida impressão que você está controlando a sua mente, que você não está só participando da utilização dela, sabe? Sou um sócio minoritário na minha mente, tenho uma participação mínima nas decisões que eu mesmo tomo. Não há maneira de amplificar o meu controle sobre a minha própria vida. E a todo tempo parece que essa voz ecoa. Programe-se, organize-se, evolua-se, reconstrua-se. E aí, se você consegue uma pequena mudança, você pensa, bom, agora eu não faço mais parte dessa verdade dos fatos. Os fatos na minha vida agora são outros, então agora eu faço parte dessa outra verdade dos fatos. E aí você vai perceber, de fato, é que agora você tem outras verdades para aprender. Que muitas verdades que você confiava evoluíram. E não há desculpa para desconhecer a lei que rege o seu tempo. Meu pai costumava dizer para mim que está escrito na Bíblia, antes de eu ler a Bíblia 7 vezes para saber que realmente estava lá, muda o profeta, muda a lei. Isso era um ditado a respeito de que quando o rei mudava, ou o profeta mudava, Deus mandava uma nova organização, novas palavras, e então todo mundo tinha que se habituar praticamente a um novo Deus. E aí você está lá na vida achando, meu problema é a falta de um diploma. Lá, tira o diploma. Aí agora o meu problema é a falta de um automóvel. Faltam automóveis na vida, não há suficientes automóveis para engarrafamentos nessas cidades, então me falta um automóvel. Ah, compra o automóvel. E aí a pessoa depois vai decidir que agora me falta isso, aquilo outro. Se a pessoa começar a achar que me falta um diploma, me falta mais um diploma, me falta mais um diploma, ela pode passar a vida inteira estudando e ganhando diplomas. Mas ela vai conseguir com isso aumentar o mindset dela para lidar melhor com a realidade. Quantos diplomas é preciso para ter paz? Quantas condecorações de qualquer tipo de carreira é preciso para você controlar a sua vida? Para você tomar uma decisão que seja melhor para você, para as pessoas ao seu redor,
para a vida em si, para todos os animais, sabe, que têm mente, que sentem. Você consegue programar sua própria mente e a vida que você controla para que não exista mais assédio de nenhum tipo. Qualquer pessoa que já sofreu assédio sabe que é fácil querer que isso não exista mais quando você passou por isso. Eu vendia bonecas na rua e eu raramente deixava que alguma cliente minha tomasse atitude, sabe, comigo. E eu ficava muito constrangido quando as mulheres me puxavam pela mão. Às vezes tinham outras pessoas na mesa, tinha o namorado, sei lá, o pai. E tinha eu mesmo que estava ali trabalhando, sabe? Não estava ali procurando uma namorada na mesa, estava trabalhando. E era constrangedor quando eu sofria assédio. Mas será que a gente consegue aumentar o mindset dessa humanidade para que não haja mais esse tipo de comportamento? E é claro que isso é muito mais importante do que qualquer erro de português que eu cometa. Se eu pudesse, eu diria simplesmente isso: olha, você não tem mais direito de praticar assédio. E você? Você diria o mesmo? Eu também não assediarei, não aceitarei assédio e aceitarei essa decisão de que não tenho mais a permissão para assediar. E não dou mais a permissão para ninguém me assediar. Eu saberei me aproximar e só permitirei que se aproxime de mim por qualquer via de comunicação quem souber se aproximar. E eu manterei a persistência de que esse grande grupo de animais saberá se controlar. E eu também conto com vocês. Mundo feliz.